no comecinho da semana, você que me acompanha aqui na TV Vitória, viu que a gente noticiou um acidente que vitimou um sargento da Polícia Militar do estado de Pernambuco. O sargento ele morreu em um grave acidente que aconteceu na manhã do domingo, a gente divulgou na segunda, caso que aconteceu na BR-423, próximo ao povoado Neves, no município de Jucati. A vítima conduzia uma motocicleta quando o motorista de um Peugeot invadiu a contramão e colidiu frontalmente com a moto. Devido ao impacto da colisão, o sargento Gerson André teve uma das pernas decepadas vindo a óbito no local. O condutor do outro veículo foi identificado como Josinaldo Alves da Silva, de 39 anos. Ele estava embriagado e foi detido em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal. De acordo com informações repassadas pela imprensa lá da região agreste, a Justiça concedeu a liberdade provisória a ele, mesmo tendo sido comprovado pela Polícia Rodoviária Federal que o homem que teria causado o acidente, que estava embriagado, invadiu a contramão, atingiu a moto do sargento reformado, o José Gerson André, resultando na morte dele. Esse acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã, na BR-423, no distrito de Jucati. No sinistro de trânsito, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, Josinaldo, o causador do acidente, ficou ferido e foi socorrido pelo SAMU para o Hospital Dom Moura, em Garanhuns, e em seguida foi transferido para o Hospital da Restauração, no Recife. O seu estado de saúde não foi informado. Na audiência de custódia, que foi feita de forma remota, o Ministério Público de Pernambuco e a Defesa pugnaram pela concessão da liberdade provisória do motorista sem um pagamento de fiança, mas com aplicação de medidas cautelares, o que foi aceito pela Justiça. As medidas cautelares são previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Entre elas estão a suspensão da carteira de habilitação, não frequentar bares, não consumir bebida alcoólica e se recolher ao domicílio no máximo até às 8 da noite. Apesar do Ministério Público ter entendido que houve crime de homicídio culposo quando não há intenção de matar, de provocar a morte, não fez o pedido de prisão, fato que foi determinante para a concessão da liberdade provisória do motorista, que também não tinha antecedentes criminais e possui residência fixa. E para a gente falar sobre esse caso, a gente está ao vivo com a filha do sargento reformado que morreu nesse acidente, ou melhor, que foi morto neste acidente que aconteceu na BR lá de Jucati. Sabrina vai contar pra gente porque a família quer justiça. A família não se contenta apenas do camarada matar uma pessoa numa situação como essa e está aí livre, em liberdade, por conta do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Sabrina, seja muito bem-vinda aqui à TV Vitória. Boa tarde, me chamo Sabrina. Estou aqui para fazer um apelo ao Ministério Público, porque a morte do meu pai não pode ficar assim. Ele foi brutalmente assassinado. Meu pai era um homem honesto, estava indo a serviço, ele trabalhava na cadeia de Lajedo e estava indo trabalhar quando esse irresponsável fez uma ultrapassagem proibida na via e assassinou meu pai. A gente entende que acidentes acontecem, mas ele estava embriagado. E a partir do momento que a gente ingere bebida alcoólica e pega na direção de um carro, e faz uma ultrapassagem proibida na via, a gente está assumindo o risco de causar danos irreparáveis, igual ele causou ao meu pai, que não volta mais, Então a gente quer justiça, porque em casos semelhantes, aconteceu há algumas semanas aqui em Garanhuns, uma pessoa também estava embriagada, também causou a morte de uma pessoa e ela está presa na audiência de custódia. Ela foi presa. Então, por que o assassino do meu pai está solta, Então, por que ele pode ingerir bebida alcoólica, pegar o carro, matar meu pai e ele simplesmente vai ter um toque de recolher, simplesmente vai perder a CNH e não pode ingerir bebida alcoólica? A gente quer justiça, a gente quer que ele seja preso, a gente não quer nada além disso. A gente quer que ele pague.
garante que o camarada vai cumprir essas medidas cautelares? Sabrina, conta um pouquinho da história do teu pai. Teu pai, ele passou, né, completou os 30 anos na polícia e depois que ficou veterano, ele foi para a guarda patrimonial. Isso, meu pai trabalhou 30 anos de viatura, né, e se aposentou, mas a gente sabe como é a situação, né, salarial dos policiais aqui de Pernambuco, então ele teve que voltar para a guarda. Sempre gostou de trabalhar, sempre foi um orgulho ser policial, e isso causa revolta porque na hora que a gente precisa da justiça, a justiça vira as costas pra gente, né, virou as costas para ele, para a morte dele, porque a gente queria ver se fosse um filho de um juiz, de um promotor ou até dos delegados, né, que deu a morte como culposa, como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Se ia ficar assim. A gente quer que seja homicídio doloso, porque ele teve a intenção de matar meu pai. Ele assumiu o risco no momento que ele ingeriu a bebida alcoólica, né? Então a gente quer justiça. A gente não quer nada além de justiça. É também o nosso apelo que a justiça possa rever esse caso e analisar de forma criteriosa todo esse enredo, né? Porque é como eu estava até falando ontem, um homem como seu pai que viveu para defender a lei e o que também acreditava foi vítima também da própria injustiça, da falta de justiça por conta das leis brandas que temos no nosso país. Sabrina, meu muito obrigado pela sua participação, meus sentimentos à sua família, força e o que tiver ao nosso alcance, você sabe que está aqui, link aberto, você tem link aberto, você tem oportunidade a hora que você quiser para a gente falar do caso do seu pai e cobrar justiça, né, que foi um pai de família que teve sua vida ceifada por um irresponsável que tomou cachaça, foi dirigir, não pensou nem na vida dele e nem na vida do próximo. E o que revolta mais ainda é essas leis vagabundas desse país que não pune, não tem rigor e o camarada faz e acontece e fica por isso mesmo. Mas só acontece isso dessa forma porque não foi o filho de um deputado, não foi o filho de uma governadora, não foi o filho de um prefeito. Mas a gente sabe que aqui no Brasil sempre tem aquele jeitinho, sempre tem aquela coisinha que beneficia um lado e desbeneficia o outro. Essa é a verdade. A gente não vê justiça para prender vagabundo que atira contra a polícia. A gente não vê justiça para defender o cidadão de bem que é assaltado. Mas a gente vê justiça muitas vezes para prender o inocente. A gente vê muitas vezes justiça para não fazer o que tem que ser feito. É horrível. Você sabe, Sabrina, é um sentimento triste a gente vir para um programa de televisão para mendigar o nosso direito, para cobrar dos nossos governantes que façam leis mais rígidas. Porque somos nós que colocamos essas pestes lá dentro. Para fazer o quê? Só para massacrar a gente cada vez mais. É horrível isso. É ridículo. E desmotivador mais ainda. Então, Sabrina, muito obrigado pela sua participação, meus sentimentos. E qualquer novidade sobre o caso do seu pai, a gente vai estar monitorando. Você pode aqui falar comigo e a gente participa aqui do programa. Muito obrigado. Um abraço aí para sua mãe, para seus irmãos, para toda a sua família que está nesse momento muito triste. Você está sendo muito corajosa e também muito forte para conversar sobre a morte do seu pai, uma pessoa que lhe deu toda a estrutura para você ser quem você é hoje. E a gente não pode se calar diante de injustiça. Meu muito obrigado, viu, Sabrina? Muito obrigada a você pela oportunidade. Bom,